Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, 15 de julho, quinta-feira, eu selecionei algumas notícias para trazer aqui no Notícias do Mundo de Segurança da Informação. E hoje os destaques são os seguintes: Drogasil é multada em mais de R$500 mil por tratar e usar dados de clientes de forma irregular. Justiça Federal aceita denúncia contra criminosos que invadiram o tribunal. A NPD apresenta novo comitê de governança e sites de gangues do Réveil estão fora do ar desde segunda-feira. E eu começo com essa notícia que fala da multa aplicada à Drogasil. A rede de farmácias Raia Drogasil, em Mato Grosso, foi multada pelo PROCON estadual em R$ 572.680,71 por obter de forma irregular a autorização dos clientes para tratamento e uso de seus dados pessoais. A infração foi constatada após conclusão de procedimento iniciado por fiscalizações realizadas em unidades de Cuiabá entre os dias 4 e 5 de maio deste ano. No total, 6 estabelecimentos foram vistoriados. A ação foi motivada por solicitação do Ministério Público Estadual de Mato Grosso e por denúncias de consumidores encaminhadas ao PROCON. De acordo com as denúncias, sob pretexto de realizar recadastramento para a obtenção e manutenção de descontos, a Drogasil estaria coletando dados pessoais e a digital dos consumidores, bem como a autorização para o tratamento desses dados, sem prestar as informações adequadas aos clientes conforme estabelecido na LGPD. Durante as fiscalizações, os servidores do PROCON de Mato Grosso comprovaram que a empresa estava obtendo o consentimento dos consumidores para o tratamento, uso e compartilhamento de seus dados, sem que eles tivessem total ciência sobre o que estariam autorizando, pois as informações não eram passadas de forma clara e adequada. Entre as irregularidades constatadas pelos fiscais do PROCON estão a ausência de informações sobre o recadastramento em 2 estabelecimentos e a falta inadequação de informações sobre o recadastramento e autorização para o tratamento de dados pessoais em todas as unidades vistoriadas. E aqui, muito mais do que a questão da transparência do processo, acho que fica um ponto de atenção até para nós, enquanto consumidores. Quantas vezes vocês, ao consumirem um serviço ou ainda ao entrarem num estabelecimento para obterem alguma vantagem, são questionados com relação ao número do CPF ou algum dado sensível? É muito importante que nós façamos também o nosso papel, de cidadão, questionando qual o uso, o porquê que aquele dado é importante para aquela transação, para aquele serviço, seja lá o que for. Porque dessa forma, não só a gente vai ter mais consciência, exatamente de como esses dados ou o motivo pelos quais eles estão sendo solicitados, mas também, com o questionamento a gente começa, de certa forma, a mostrar que existe uma mudança de comportamento e que sim, as empresas precisam saber o quão sensíveis esses dados são e tratá-los de forma adequada. Justiça Federal de São Paulo aceitou no dia 3 de julho uma denúncia do Ministério Público que investiga um ataque criminoso contra o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. As 2 pessoas investigadas são acusadas de, entre janeiro e fevereiro de 2021, realizar uma série de invasões aos sistemas do tribunal e fazer ao menos 8 tentativas de modificar ilegalmente documentos públicos. A decisão foi assinada pelo juiz federal Ali Maslon, que designou audiência para os dias 9 e 10 de setembro deste ano. Aos acusados são imputados os crimes de invasão de dispositivo informático e crime de falsificação de documentário público. Segundo os investigadores, os acusados modificaram o processo da 22ª Vara Civil Federal de São Paulo para incluir a conta de um comparsa na execução de um banco contra a União. As prisões preventivas foram decretadas. Caso os criminosos tivessem sido bem-sucedidos e o documento tivesse sido assinado por um juiz federal, eles receberiam o valor de R$ 225.914. A descoberta da alteração surgiu a partir de uma investigação aberta
em momento em que a diretora da secretaria, que poderia ter sido responsável pela movimentação, afirmou não ter realizado. Em seus ataques, os invasores usaram um sistema de recuperação de e-mails para obter senhas de diversos usuários do PJE, Processo Judicial Eletrônico, plataforma judicial que permite o acompanhamento de processos, e usar suas permissões para modificar documentos. Ontem ainda eu estava vendo uma matéria que falava dessa mudança, né? Que muitas vezes a preocupação estava justamente nas vulnerabilidades e na forma com que a gente protegia o perímetro, né? Para garantir que não houvesse invasões, vazamento de informação, etc. Hoje em dia, né, as estratégias de ataque mudaram, né? Basta a utilização de credenciais, né, de usuário e senha, muitas vezes por vazamento, muitas vezes por fragilidade do sistema que permite facilmente a recuperação, né, da pessoa que não seja o titular, né, o real responsável por aquela conta. Então, essa hoje é a principal porta de entrada dos vazamentos de informação e é importante que a gente esteja atento, né, pessoal? Olha essa notícia aqui, a ANPD apresenta novo comitê de governança. A portaria número 15, que institui o Comitê de Governança da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, foi publicada nesta segunda-feira, dia 5 de julho de 2021, no Diário Oficial da União. De acordo com a publicação, entre outras atribuições, o comitê deve definir estratégias institucionais e diretrizes estratégicas transversais sobre governança pública, gestão de riscos, transparência e integridade na ANPD, planejamento, mecanismos de controle interno, eficiência na gestão administrativa. O comitê de governança será formado pelo presidente, na figura do diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, além de diretores do conselho diretor do órgão. Cada integrante pode indicar um suplente. São competências do Comitê de Governança orientar a alta administração na implementação e na manutenção de processos, estruturas e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança, incentivar e promover iniciativas que busquem implementar o acompanhamento de resultados no órgão, com a adoção de soluções para melhoria do desempenho institucional e de instrumentos para aprimoramento do processo decisório. Além disso, o colegiado também deverá promover e acompanhar a implementação das medidas, dos mecanismos e das práticas organizacionais de governança definidos pelo Comitê Interministerial de Governança e elaborar manifestação técnica relativa aos temas de sua competência. De certa forma, chega a ser engraçado. Eu lembro muito bem quando a lei foi criada, né, e foi divulgada, que parava uma dúvida sobre o órgão responsável, né, por aplicar aquela lei. Não parecia naquele momento que o governo estivesse se estruturando para isso. Mesmo quando a lei estava vigente, a ANPD ainda estava dando os seus primeiros passos, parecia tudo muito incipiente. Pois bem, nós estamos aqui há um mês, né, da lei começar a aplicar multas mais rigorosas por vazamento de informação. Vemos uma ANPD estruturada, pronta, né, de fato, enquanto muitas empresas ainda não estão aderentes, né, à lei. Isso é que realmente preocupa. Então, o órgão responsável por aplicar está organizado, está estruturado e muitas empresas ainda precisam correr atrás, então é importante que estejam atentas a isso. E essa notícia aqui, pessoal, sites de gangues do Réveil estão fora do ar desde segunda-feira. Na verdade, essa notícia ela saiu em muitos canais e em muitos portais de notícias. Eu separei aqui dois, né, especificamente onde eu fiz um compilado ali dos principais tópicos para trazer aqui. Mas a verdade é que a notícia fala sobre a infraestrutura e os sites para a operação do ransomware Réveil estão fora do ar desde a noite de segunda-feira, dia 12. As gangues do Réveil, também conhecido como Sodinokibi, operam por meio de vários sites na Dark Web, usados para negociar resgate, vazar dados de empresas que se negam a pagar o resgate e como infraestrutura de back-end. Além disso, o site Decodificador, que notifica a empresa vítima de ataque do ransomware que paga resgate
né, pelo procedimento de descriptografia, também está fora do ar e não pode mais ser usado por consultas DNS, possivelmente indicando que os registros, né, de DNS para o domínio foram retirados do ar ou que a infraestrutura DNS de back-end foi desligada. Embora não seja incomum que sites do Revil percam a conectividade por algum tempo, todos saírem do ar simultaneamente é incomum. Na tarde desta terça-feira, dia 13, o operador do ransomware Lockbit postou no fórum de hackers XSS de língua russa que há rumores de que a gangue Revil desligou seus servidores após saber de uma intimação do governo. Para o diretor regional da Check Point Software Brasil, Cláudio, uma possível explicação para o ocorrido é que tenha havido uma derrubada silenciosa semelhante ao que aconteceu com o DarkSide, quando os criminosos foram discretamente derrubados pelas autoridades competentes. Outra possibilidade, segundo ele, é que o grupo de ransomware tenha decidido se manter na discrição, dada toda a atenção que receberam ultimamente com os ataques a Colonial Pipeline, Kaseya e JBS. As últimas estatísticas da divisão Checkpoint Research é de que nos últimos 2 meses, maio e junho, a Checkpoint registrou 15 cyberataques do Revil por semana. Os Estados Unidos, o Brasil e a Índia são os países mais atacados por esse grupo de ransomware. De acordo com a CPR, os ataques globais de ransomware aumentaram 93% nos últimos 12 meses e o número médio de ataques de ransomware por semana no Brasil aumentou 6% nos últimos 2 meses, 92% desde o início de 2021 e 102% nos últimos 12 meses. Então são dados preocupantes e, de certa forma, né, ter menos uma organização criminosa, né, atacando ou em atividade não seria nada mal, né? Seria importante até para ter um fôlego. Mas mais importante que isso é que todas as empresas continuem se preparando e estejam estruturadas não só para se proteger desse tipo de ataque, mas também para responder caso porventura aconteça. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado e, se gostou, curta, compartilhe esse post com outras pessoas para que a gente possa trazer ainda mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida ou tem ainda alguma crítica, sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Faço questão de ler e aprimorar o conteúdo que eu trago aqui para vocês. Combinado? Um ótimo dia a todos, até a próxima, um abraço.